nosso sexto programa depois da vírgula. Quero agradecer a todos aqueles que têm se inscrito no canal, de forma a acompanhar o nosso trabalho, e a todas as adesões e comentários, enfim, isso tem sido muito importante para que nós possamos melhorar ainda mais a nossa comunicação no canal. Tenho tentado responder as inúmeras perguntas que me aparecem, né, que estão surgindo aí diante dos nossos programas, e o mais importante é que isso está gerando um debate. Bom, o programa de hoje, o nosso sexto programa, é os porquês do Brasil, né? Então, a primeira discussão que a gente precisa trabalhar em relação aos porquês do Brasil é por que a economia não reage, né? Então, diante de todo esse problema, existe uma discussão aí nas rodas de amigos, no trabalho, no escritório, na universidade, enfim, o Brasil está sob nova direção, né, sob novo governo, sob novas expectativas, e afinal, o porquê a economia não reage? Bom, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Primeiro, em duas etapas. A primeira etapa de forma mais racional e a outra de forma mais relacional. A forma racional é: a economia não reage porque a renda das famílias está em queda. Há exatos 3 anos nós temos uma queda generalizada da renda das famílias. Os últimos dados apontam que só nos últimos 12 meses houve uma queda superior a 6%, ou seja, muito superior ao PIB, né? Ao PIB, que foi praticamente zero no ano passado, e esse ano deve, segundo fontes aí, segundo o Banco Central e algumas instituições financeiras, nós devemos aí, com uma certa dose de sorte e boa vontade, conseguir um crescimento ao redor de 1,4%, 1,5% ao ano. É óbvio que a economia não reage. Por quê? Porque a renda das famílias está caindo, há uma crescente precarização do trabalho, ou seja, os dados do Diese dizem que mais de 21% da força de trabalho que está hoje disponível no mercado está extremamente precarizada, se dividindo entre bicos e aplicativos. Afinal, nós tivemos aí uma grande demanda por aplicativos, seja para a entrega de alimentos ou mesmo para transporte de pessoas, como é o caso do Uber, né? Os aplicativos como Uber, como 99, sim, as famílias, os desempregados estão saindo do seu mercado formal, CLT, estão adquirindo automóveis para trabalhar. Isso também explica um crescimento meio que surpreendente do setor automotivo, especialmente nos carros mais populares, aqueles que estão disponíveis nos aplicativos de transporte, né? E também na queda do serviço desses aplicativos, ou seja, está mais barato andar de Uber na cidade por conta da oferta desse tipo de trabalho, desse tipo de serviço. Bom, a queda da renda das famílias também é respondida também pela queda da construção civil, né? Nós tivemos um recuo na construção civil nos últimos 3 anos, por conta, inclusive, da Lava Jato, inclusive do envolvimento da maioria das construtoras que ofertavam muitos postos de trabalho, uma queda na ordem de 40%. A gente, para entender um pouquinho o papel da construção civil no Brasil, basta ver o tamanho dela em relação ao PIB nacional. É 4%, ou seja, a construção civil representa 4%. Então, se ela está em queda e ela representa 4%, ela também responde direta ou indiretamente à queda da renda das famílias, né? Um outro ponto que a gente também não pode esquecer são os estados e municípios que estão quebrados e não estão investindo em mais nada. Estão mal pagando os seus funcionários, o seu quadro de funcionalismo está sofrendo reveses, como, por exemplo, atraso de salários, atraso de benefícios, e eles, que são um dos grandes agentes, impulsionadores locais de investimento, principalmente em momentos de crise, eles estão ausentes. Ou seja, neste exato momento, você não tem nem estados e nem municípios investindo, fazendo com que essa parcela econômica incentive a formação de renda das famílias. Então, resumindo aí, nós temos 4 pontos nevrálgicos, né? A queda da renda da família por si só não alimenta e não faz com que a economia reaja.
Depois, obviamente, a precarização no trabalho, ou seja, os bicos, uma forma de vender a mão de obra por hora de trabalho muito mais barata do que aquela que estava anteriormente no modelo CLT. A construção civil, que continua muito aquém daquilo que ela poderia produzir, porque ela é uma demandadora de mão de obra intensiva, e os próprios estados e municípios. Bom, o segundo porquê do nosso programa é o porquê a Previdência se arrasta. E por que tantas discussões sobre a Previdência? Bom, é simples, ela se arrasta fundamentalmente porque ela não vai resolver o problema do privilégio do regime especial. O regime especial que incorpora militares e servidores. Esse regime especial, ele corresponde basicamente à totalidade do regime comum, do regime previdenciário normal, comum, esse que nós estamos discutindo aí também através do BPC, através da ampliação da aposentadoria do homem, da mulher. Então, enquanto nós tivermos um processo que não resolve o regime especial, e ele sim drena boa parte dos recursos da nossa Previdência, ele vai causar um desconforto muito grande na discussão e no debate. Então esse debate vai continuar se arrastando, vai continuar sendo de difícil trâmite, embora eu acredite na aprovação da Previdência, e acredito realmente que ela é necessária, mas como já tínhamos dito anteriormente, há necessidade de uma discussão profunda. E quando há privilégios, há flexibilização. Então a grande discussão no momento e a grande reclamação do governo neste cenário é de que está havendo uma desidratação na proposta da reforma da Previdência. É óbvio, porque o próprio governo não resolveu o problema dos privilégios que estão contidos no regime especial. E aí cria, obviamente, uma moeda de troca perigosa, porque partidos que representam e têm sua representatividade popular não está concordando e está pedindo algo em troca. E esse algo em troca, essa flexibilização, está fazendo com que o regime, a reforma da Previdência fique desidratada. A questão do regime de capitalização está respondido no porquê anterior. A renda familiar brasileira é uma renda está em queda. A formação de poupança no Brasil é uma formação muito crítica, muito complicada. O Brasil tem baixa formação de poupança. Se isso é verdade, o regime de capitalização, como aconteceu no Chile, vai prejudicar sobremaneira as pessoas que assim o escolherem. Então esse é um dos temas muito espinhosos que estão aí distribuídos e estão aí disponíveis na discussão sobre a Previdência. A terceira e não menos importante, por quê? É o porquê a política continua em crise. Bom, primeiro porque o regime brasileiro, o regime presidencialista é um regime de coalizão. Significa dizer que nenhum presidente, seja este agora, Jair Messias Bolsonaro, fosse o Lula, fosse a Dilma, fosse o Temer, ou fosse qualquer outro candidato vencedor, ou que já passou pelo governo, como aconteceu com Fernando Henrique Cardoso, entre outros, ele só poderá governar por coalizão, só poderá governar com alianças de partidos que nem sempre estão alinhados ao modelo que venceu as eleições, né? Muito embora isso seja verdade, existe um outro problema intrinsecamente ligado a isso, né? Nós temos um problema muito sério aqui no Brasil, que é um problema de busca por herói, né? O Brasil está sempre buscando um herói, né? Um herói na justiça, um herói na política, um herói no esporte. Nós temos uma necessidade muito grande, isso tem a ver muito com a característica latina, mas basicamente o Brasil sofre muito com isso. O Brasil ainda paga muito caro por isso. O Brasil está pagando muito caro em tentar torcer por políticos. O Brasil, ele não elege políticos, ele torce para políticos. Nós estamos ainda numa discussão, estamos vendo a discussão, ainda praticamente aquela discussão que estava em eleição, que estava na época das campanhas eleitorais. Ainda nós não nos desprendemos disso e nós não estamos olhando para uma agenda nacional que possa trazer algumas soluções e recuperar a economia. Então a economia se torna mais lenta e se torna mais, menos fluida por conta de discussões que ainda não estão no campo das ações. Por quê? Porque está
está debruçado ainda sobre essas questões ideológicas, de debates, que já não pertence mais a esse momento. Então, enquanto o Brasil procurar heróis, enquanto o Brasil procurar torcer por políticos, nós não sairemos dessa crise. A crise, iminentemente, ela é turbinada, ela é monitorada, ela é retroalimentada por esse desejo de vingança daqueles que perderam para aqueles que ganharam, desejo de vingança por aqueles que estão agora no poder e querem fazer tudo diferente. E isso não funciona, né? Recentemente tivemos aí o escândalo dos vazamentos aí do então ministro Sérgio Moro, que está levando, obviamente, um desgaste da sua imagem. E por conta do quê? Por conta de eu chamo isso de falso heroísmo, né? O fato de um servidor público fazer aquilo que se espera que ele faça, parece que transforma no Brasil o sujeito em um herói. E isso não é bom, isso não faz bem, isso só nos traz problemas. Então, esses são alguns dos porquês do Brasil que a gente não consegue, explicando para alguém que vem de fora, para um país desenvolvido, para alguém que vem do hemisfério norte, entender um pouco. Por isso a gente usa muito a expressão que o Brasil é uma jabuticaba, né? O Brasil tem coisas que parecem jabuticaba, ou seja, que só acontece aqui no Brasil. Fundamentalmente, tudo está ligado ao nosso modelo político, né? Lembrando que lá fora é muito comum você ver pessoas comuns em cargos públicos, em cargos políticos, portanto, com menos poder econômico do que nós temos aqui no Brasil. Ou seja, um cara hoje para exercer, uma figura política hoje para exercer um posicionamento político, ele precisa, evidentemente, de um grande poder econômico, com raríssimas exceções. E isso transforma esses elementos em estrelas, transforma esses elementos em pessoas diferentes da pessoa comum. E aí, de novo, nós retomamos o cerne da questão, que é: o Brasil ainda precisa se livrar dessa questão de torcer. O Brasil precisa parar de procurar heróis, precisa parar de procurar elementos de torcida, ou seja, como se fosse um futebol, futebolizando tudo na política, para que nós possamos nos desprender desses grilhões e, evidentemente, termos uma agenda nacional e termos uma agenda que possa promover o crescimento e possa promover o desenvolvimento desse país. Então, nós temos hoje um problema, nós não estamos, como disse o ministro Paulo Guedes, nós estamos presos a um baixo crescimento. Nós estamos presos a esses porquês que são muito claros. Renda familiar em queda, consumo em queda, precarização do trabalho, discussões dentro do campo da Previdência, que se criou uma grande expectativa e ela está nos frustrando porque ela demora muito para sair do papel e basicamente porque nós não estamos combatendo os privilégios. E não menos importante, as questões do heroísmo, ou seja, em busca do heroísmo. Então agora toda a mídia está mobilizada em descobrir de onde veio os vazamentos e por que este ou aquele, porque aquele foi punido, a este não foi punido, porque existe uma atuação partidária na justiça. Gente, de novo, a nossa decepção está proporcional ao tamanho das expectativas, e é evidente que essas expectativas estavam todas elas moldadas num elemento ideal, naquela figura ideal, no tal do heroísmo nacional. Então, pessoal, essa era a minha contribuição, essa era a minha discussão desse programa, era tentar explicar para vocês os porquês do Brasil. É óbvio que tem muitos porquês ainda a serem desvendados, mas esses três, ultimamente, o porquê da economia, o porquê da Previdência e o porquê da crise política, esse me parece estar mais no nosso dia a dia. É isso aí, pessoal. Espero que vocês continuem curtindo o nosso canal, que Deus nos abençoe e que possamos, a partir dos próximos programas, atender às expectativas dos senhores que têm nos apoiado. E aqueles que estão vendo pela primeira vez, se inscreva aí nesse endereço no final do nosso programa que vai aparecer aí para que vocês possam fazer as suas inscrições. Muito obrigado, que Deus os abençoe e até a próxima.